As Akuma no Mis em One Piece são divididas em 3 tipos: Logias, Paramécias e Zoans. Cada uma delas tem suas características especiais e todas possuem suas frutas apelonas, como por exemplo, a Hito Hito no Mi modelo Nika representando as Zoans, a fruta que incorpora literalmente um deus, a Gura Gura no Mi representando as Paramécias, a fruta capaz de destruir o mundo. Contudo, nas Logias as coisas ficam sérias, porque a balança do mundo é literalmente quebrada quando falamos da Yami Yami no Mi, a fruta capaz de anular a existência de qualquer outro tipo de poder. A escuridão proveniente dessa Akuma no Mi absorve tudo e não deixa nada escapar. Pensando nisso, eu realmente gostaria de saber como o nosso menino de borracha lidaria com esse poder. Ou seja, lá vem a perguntinha: como seria se o Luffy comesse a fruta da escuridão em One Piece? Afinal, todos nós podemos concordar que a Yami Yami no Mi é uma das mais poderosas de todo o verso. O seu usuário ganha a habilidade de controlar a escuridão, porém, diferente das outras Logias, a pessoa não pode se transformar nesse elemento, além de receber dano dobrado sempre que é acertado. Cara, a gente sabe como o Luffy é. Sua criatividade e maneira de lidar com os problemas sempre nos surpreenderam. Por isso, eu preciso dizer que o seu visual também estaria aprimorado. Por exemplo, com essa camiseta aqui. Vocês já me viram usar uma tech t-shirt dessa da Insider várias vezes. Simplesmente é a melhor camiseta que eu já usei pro dia a dia no geral, só pela sua praticidade. Independente de você se importar com a moda como a Nami, ou se tu não tá nem aí tipo Zoro, ela é literalmente pra qualquer tipo de pessoa. Eu acordo, tomo meu banho e já pego uma dessas pra passar o meu dia. Venho pro estúdio, gravo meus vídeos, saio pra comer, vou pra academia. Graças à tecnologia especial da Insider, essa camiseta desamassa no calor do corpo e é anti-odor, o que a torna perfeita pra mim que não gosto de perder tempo. Agora eu vou te dizer uma coisa que faria até mesmo o Chapéu de Palha parar em sua aventura para ir atrás desse tesouro. Nesse mês de março estamos no mês do consumidor, e se você usar meu cupom Hashira Animes você consegue 15% de desconto em qualquer compra, fora que o site da Insider já está em promoção. Portanto, se juntar com o meu cupom, é possível chegar nos 35% de desconto. Não perde a oportunidade, já vai lá conferir. Só acessar o link na descrição e no comentário fixado que o cupom já vai ser aplicado. Ah, e em relação à fruta da escuridão, será que o Luffy vai dominar o mundo? Bom, para não perdermos tempo tentando imaginar como o Chapéu de Palha conseguiria uma fruta tão rara quanto essa, podemos supor o seguinte cenário. Da mesma forma que na história original, o Ruivo e sua tripulação vão até a Vila Fuxa após terem interceptado um navio da Cypher Pool. Lá, eles roubaram do Rusru o baú contendo a fruta de Nika e partem para o East Blue para completarem seu objetivo. Chegando lá, para nossa surpresa, outra coisa havia acontecido. Antes de lutarem contra os agentes do governo, Shanks e seus companheiros deram de cara com uma outra Akuma no Mi e decidiram que era melhor escondê-la, pois poderia causar muitos problemas se comida por alguém que tivesse intenções duvidosas. O problema é que nós temos aquela clássica cena do Luffy ficando emocionado ao ver o Shanks e vai pra festa com ele. Só que, do nada, a criança fica brava porque o Ruivo não quer levá-lo junto. De maneira a espairecer sua frustração, a criança começa a comer tudo o que vê pela frente, inclusive a fruta misteriosa que estava dentro de um dos baús. Tcharam! A partir daqui temos o Chapéu de Palha, Devorador das Trevas. Meio que literalmente. Ah, e já que muitos de vocês me perguntaram no último vídeo por que o Ace não havia comido a fruta de Nika, aqui ele come, tá certo? Shanks então consegue cumprir seu objetivo de entregar a tão sonhada fruta do Deus do Sol para o filho do Rei dos Piratas. Porém, vamos focar no Luffy. Da mesma maneira que aconteceu originalmente, eu vejo ele ganhando o carinho e atenção do Ruivo e recebendo o Chapéu de Palha. Muito tempo se passa, o que faz com que o protagonista consiga treinar e ganhar muita prática com sua nova fruta que será de extrema importância para o futuro. Também vou considerar que o Sabo tenha sido explodido por um Tenryubito, mas calma que eu vou dar um papel muito importante para ele nessa história. Como o Luffy cresceu e foi criado na Vila Fuxa, podemos partir do princípio que ele vai seguir o mesmo caminho que seguiu originalmente. Ou seja, ele logo de cara enfrenta a vida que, diante dos poderes da escuridão, não passa de brincadeira de criança. A mesma coisa acontece com o Morgans Mãos de Machado. Só em usar sua escuridão para puxar os marinheiros e jogá-los contra o capitão já daria uma vitória humilhante. Com isso, Zoro é libertado e se junta à tripulação normalmente, porque, venhamos e convenhamos, não foi por conta dos poderes de borracha do protagonista que o Solador decidiu sair por aí com seu novo capitão. Foi pela perspectiva de crescimento e admiração por aquele que se tornaria o Rei dos Piratas. Seguindo, temos Hora Digital com o Bug.
Eu não consigo nem imaginar as facas do palhaço chegando perto do Luffy. E quando o próprio Luffy encostar no Bug, os poderes da sua Aqua Lee serão anulados e o resto você já deve imaginar. Resumindo, uma luta completamente unilateral. Já que vocês pegaram a lógica, o grupo passa pela Vila Syrup e Baratie e enfrentam Kuro e Krieg respectivamente, o que resulta em quase destruição do local em que eles lutaram. Mas aqui vamos ter a nossa primeira grande diferença. Depois de terem vencido Krieg e recrutado o Sandy, Mihawk chega pra fazer aquela brincadeirinha que fez originalmente. Sim, eu tô me referindo a vencer do Zoro com uma faquinha de pão. Depois de ter deixado o Solador no chão pensando que jamais perderia, o Olhos de Gavião olha pro Yami Luffy e diz pra ele tomar cuidado, pois ficou sabendo que um tal de Barba Negra desertou dos piratas do Barba Branca e está caçando aquele que controla a escuridão. A sorte é que nesse ponto da história, Luffy ainda não tem uma recompensa, o que facilitaria ele ser reconhecido. Diante desse comentário, o Chapéu de Palha apenas ri e fala algo do tipo: "Ele que venha, eu vou mostrar pra ele o verdadeiro poder do futuro rei dos piratas." Com isso, o grupo parte para resgatar a Nami, que se encontra escravizada pelo Arlong. Não posso deixar de ver uma certa dificuldade por parte do Luffy, afinal é a primeira vez em que ele enfrenta um tritão que consegue lutar embaixo d'água. Contudo, isso em si não seria motivo para o Yami Luffy perder. Na real, quando ele tivesse a oportunidade, ele usaria o seu Kurouzu, fazendo o Arlong vir voando e tomando uma bica na cabeça. Depois de ter salvado a Nami e seu vilarejo, o grupo parte para Logtown, onde teremos dois problemas. Porque, como vocês sabem, foi depois de passar pelo East Blue que o Luffy ganhou uma recompensa de 30 milhões. Bom, a partir disso, o primeiro empecilho é o Capitão Smoker. Entretanto, eu não diria que isso seria motivo de desespero, porque diferente da linha do tempo original, Luffy pode acertar um usuário de Logia sem ter haki. Por mais que o Fumacento tenha um bastão com a ponta de Kairosek, no momento em que o Yami Luffy colocasse as mãos nele, haha, já era. Era soco, chute e cabeçada, o Smoker nunca imaginaria tomar uma surra dessas naquele momento. Agora o nosso segundo problema é finalmente o Barba Negra. Não sei se vocês lembram, mas foi lá em Jaya que ele apareceu. O que significa que pouco tempo atrás ele tinha matado Tati e recrutado Burgess, Lafitte e Van Oga. Tanto é que o próprio Van Oga foi introduzido na história acertando uma gaivota a uma distância que a Nami falou ser impossível para um sniper. Agora aqui no nosso universo, Nami levaria um tiro no meio da perna, o que faria a tripulação toda ficar assustada. Com a navegadora sangrando, Sanji tentaria subir nos prédios ao redor para procurar o responsável, enquanto o resto do bando tentaria se salvar. Poucos momentos depois, outro disparo é ouvido, mas o Zoro, por pura intuição, consegue repelir, apenas para vermos o Usopp na sequência tomando uma bala no braço. Luffy, então desesperado com a situação, usa seu Black Hole, fazendo com que todos os prédios e construções ao redor sejam destruídos para ganhar visão. Mal sabia ele o erro que estava cometendo, porque assim ele estava abrindo o campo de visão para serem acertados. Nesse momento, enquanto carregam seus nakamas feridos, dois sujeitos aparecem na frente e uma risada ecoa. Jesus, Burgess e Teach estão se aproximando com uma expressão sombria. O Barba Negra se apresenta dizendo que é um prazer conhecê-los, mas que o Luffy possui uma coisa que é dele, a Yami Yami no Mi. Luffy deixa Nami e Usopp com Zoro e com raiva fica de frente dos dois inimigos e, usando novamente o Black Hole, expele todas as construções e prédios que havia absorvido. Infelizmente, Burgess se coloca na frente e começa a socar tudo e defender o seu capitão, o que dá tempo pro Teach diminuir a distância entre eles e puxar suas garras para acertar o Chapéu de Palha, só que o inimaginável acontece. Nesse momento, uma metralhadora de borracha acerta o chão, separando a luta. Ace aparece usando os poderes da fruta de Nika, dizendo que finalmente encontrou o Teach. Afinal, ele sabia que depois de ter desaparecido, ele iria atrás do Luffy, pois foi encontrado notas e livros de pesquisas sobre a fruta da escuridão no antigo quarto do Teach. Com a chegada do Ace, Barba Negra fica tenso e, ao perceber que não tinha mais como continuar o seu plano, ele recua, pois os marinheiros de Logtown estavam cercando o perímetro e aparentemente um vice-almirante estava chegando para colocar a ordem. Com isso, todos se separam e Ace fala que precisa partir, pois não pode permitir que aquele cara fuja, o que faz o encontro dos irmãos ser bem curto. Seguindo o trajeto, temos então a Grand Line. Alabasta, como um todo, não representa perigo para o Yami Luffy. Ele consegue tranquilamente vencer a Baroque Works e o Surf Crocodile. Embora nessa luta o Chichibukai pode começar assustando, no momento em que for tocado, ele vai levar uma surra igual originalmente. A diferença é que nem vai precisar da água. Seguindo pra Jaya, Luffy não encontra o Barba Negra, mas ainda assim o Bellamy tenta dar uma de fodão pra cima dele e podemos supor que o mesmo socão gostoso acontece.
Em Skypiea contra o Enel, se não tomar cuidado ele pode ser realmente pulverizado sem a resistência da borracha. Contudo, ao criar um campo de escuridão onde nem mesmo a luz penetra, é possível se livrar da maioria dos ataques e vencer o mantra do deus. Com isso, é só questão de acertar ataques, porque nem mesmo o próprio Enel esperaria um dano direto de um soco. Bom, agora eu vou adiantar para Marineford, beleza? Porque Thrilleborg, Water 7 e Shabold podemos dizer que as coisas aconteceram iguais e Impel Down não existe. Ou seja, temos duas grandes opções. A primeira e mais rápida é que os Chapéus de Palha se reúnem depois de 3 dias como ficou combinado após se separarem em Shabold. Com isso eles seguem viagem para o Novo Mundo, porém sem nenhum tipo de treinamento. Posso dizer que com algum tipo de esforço eles lidariam com Rod Jones na Ilha dos Tritões, mas seria muito perto, porque naquela luta de 100 mil contra eles quase que não daria para vencer. Contudo, através do massivo buraco negro do Luffy, ele daria um jeito. Ah, e como o incidente de Rockport não existe, Law não virou um Chichibukai e não conseguiu se aproximar do Doflamingo para colocar em prática sua vingança. Com isso, eu consigo imaginar ele chamando o Chapéu de Palha para fazer uma aliança, o que culminaria em Punk Hazard. Vencer do Caesar seria de boa com a Fruta da Escuridão, mas será que o Law quebraria o Vergo na porrada? Porém, talvez não, porém isso é facilmente resolvido colocando mais pessoas para lidar com esse problema. Bom, mesmo forçando o sucesso do grupo até aqui, chegando em Dressrosa as coisas não seriam tão simples, porque da mesma forma que Doflamingo está muito acima daqueles que não usam Haki, o Barba Negra aproveitaria novamente para emboscar o Luffy e teria sucesso. Com isso, o Chapéu de Palha estaria morto e a Yami Yami no Mi passaria para o Tite. Triste fim. Agora vamos voltar lá pro início, pós-Marineford que não existe. A segunda opção seria, após Shabold, Rayleigh oferecer algo inegável para o bando. Um treinamento intenso. Basicamente, Ace havia se encontrado com o Rei das Trevas e contado o quão importante o Luffy era para o futuro do mundo. Diante desse cenário, os Chapéus de Palha ficam 2 anos treinando para se aperfeiçoarem tanto em habilidades físicas quanto em controle de fruta e Haki. Agora sim o Novo Mundo é fichinha para eles e chegando em Dressrosa temos o mesmo evento que mencionei anteriormente, a junção do Barba Negra com o Doflamingo. Tite bolou um plano ousado e covarde onde o Usopp foi capturado e estava sendo feito de refém. Luffy, amando seus nakamas, não deixaria isso barato e seguiria exatamente as demandas do Barba Negra, inclusive entrar sozinho em um castelo onde 2 seres poderosíssimos provavelmente estariam planejando uma armadilha. Chegando lá, várias correntes de Kairosek amarram o Chapéu de Palha que, indefeso, diz que está tudo bem trocar sua vida em troca do seu companheiro. Porém, Tite é maligno, ele não pretendia deixar o Usopp sair vivo mesmo depois de roubar a fruta do Luffy. Seria o fim para a jornada do nosso protagonista até que o teto do castelo se quebra e uma figura para diante de todos. Sabo entra em ação e diz que veio até o Coliseu porque o Dragon havia dito que o Luffy estaria por lá. Como ele tinha acabado de recuperar suas memórias, ele gostaria de ver os seus irmãos, mas como ele não faz ideia de onde o Ace estaria, preferiu dar um oizinho pro mais novo. Doflamingo e Barba Negra até que tentam fazer alguma coisa, só que quando o Usopp é libertado, Luffy e Sabo se juntam, o que faz ser só questão de tempo para todos na sala serem derrotados. A escuridão que o Luffy emana é tão poderosa que o Doflamingo é obrigado a fugir e tentar fazer a sua gaiola. Porém, ela é rapidamente destruída no momento em que o Chapéu de Palha o toca e o acerta com um massivo punho revestido de trevas. Tendo libertado Dressrosa e seu povo e ter entregado Tite para o Barba Branca para ser executado, Luffy oferece para o Sabo se juntar a ele, que no fim eles iriam encontrar o Ace durante a jornada. Bom, para deixar as coisas divertidas, aqui o Sabo aceita, dizendo que vai ser um prazer fazer parte dessa corrida pelo One Piece. Agora nós temos 2 irmãos lutando lado a lado e acabando com todos. Tanto é que os eventos de Whole Cake e Wano se repetem. Pra falar a verdade, eu tenho uma coisa interessante na luta contra o Kaido, porque é lá naquele momento que o Ace se junta ao grupo. Afinal, ele foi até o país dos samurais novamente libertar Yamato e desafiar o Yonkou como tinha feito anteriormente. Só que, nesse caso, ele quer Yamato para ser a sua companheira. A junção do Sabo, Luffy e Ace é demais pro Rei das Feras, que acaba indo tirar um cochilinho lá na lava junto da Big Mom. Com isso, Ace também decide ficar perto deles e o objetivo agora dos 3 é tentar se divertir ao máximo em busca da liberdade absoluta. Não é à toa que, chegando em Elbaf, os 3 têm a brilhante ideia de libertar o Loki, que acaba por ser um grande aliado deles durante a guerra final. Falando nesse episódio, depois de se tornar o Rei dos Piratas, Luffy, junto dos seus 2 irmãos, parte para enfrentar Musama e Ace, com a fruta de Nika despertada ao seu lado, faz um grande estrago. Luz e escuridão, agora unidos, trazem de volta o amanhecer do mundo, como se finalmente o Yin e Yang do mundo estivesse alinhado. Agora eu quero saber qual é o lado de vocês nessa tech t-shirt.
em toda preta, ou Yang, essa off-white lindíssima aqui. Independente da sua escolha, vão lá conferir essa mega promoção do mês do consumidor da Insider usando o cupom HashiraAnimes, é só ir no link na descrição. De qualquer forma, muito obrigado a todos e nos vemos